Salve, salve, meu povo querido! Vamos iniciar a nossa quinta aula do curso Cristologia Essencial. E hoje o tema da nossa aula, o tema do nosso encontro é sobre o discipulado. Aparece aí para você aparecem algumas palavras, né? Os discípulos, a palavra discípulo, disciplina, vem de um verbo latino que quer dizer aqueles que aprendem, aqueles que se deixam instruir. Depois é uma curiosidade, vale a pena a gente perceber a diferença. Na língua portuguesa tem duas maneiras de falar segmento. Tem essa, que é do verbo seguir, e tem aquela com o gemudo, que tem a ver com um grupo, um segmento da sociedade. Geralmente é gemudo, mas quando a gente fala de seguir Cristo, é o segmento de Cristo. Se vocês conseguiram fazer alguma daquelas atividades preparatórias para essa aula, vocês já conhecem um pouco a vida, a morte dos apóstolos, já refletiram um pouco sobre as nossas dificuldades, né, como cristão, o caminho aí que é difícil da nossa fé, do nosso amadurecimento na fé. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente lê o Evangelho, então você vê Jesus, ele é cercado por muita gente em volta dele. A multidão a gente vai ver no próximo slide. Mas aparecem alguns grupos. Alguns chamam mais atenção, alguns rivalizam mais com Jesus. E tem algumas coisas históricas que a gente precisa também ter um pouco claro para a gente perceber. Quando você lê o Evangelho, você percebe que tem alguns grupos que são inimigos de Jesus, muito declaradamente. Você tem passagens em que Jesus tem verdadeiros debates com os fariseus, saduceus e com os escribas, às vezes chamados também mestres da lei, doutores da lei. E nesse slide a gente pode olhar um pouquinho quem que é essa turma toda, quem que são eles, qual que é a importância deles. Quando você encontrar a palavra fariseu, no nosso entendimento, na nossa linguagem comum, a gente associa muito rápido o fariseu com o hipócrita. E a gente até fala assim, olha que atitude farisaica. Olha lá, esse farisaísmo é insuportável. E a gente fala numa conotação de hipocrisia. Não é mentira isso, mas é bom a gente olhar o lado mais original da coisa. A princípio, o fariseu, ele é um judeu, ele vive o judaísmo, mas eles fazem um esforço de se separarem daquelas circunstâncias que eles entendiam que faziam eles pecarem. Então, por isso que eu até coloquei em negrito, eles são os segregados. A palavra fariseu quer dizer os separados. Aqueles que não querem se envolver com certas coisas para evitarem uma situação de pecado. Os fariseus, de alguma maneira, eles eram muito queridos também, porque eles representavam aquelas pessoas que faziam um sacrifício danado para viver a radicalidade da fé. Então, para o povo, muitas vezes, eles eram vistos realmente como um modelo. A crítica de Jesus, em alguns momentos, vai ser: eles não tomavam cuidado e acabavam colocando um peso grande nas costas do povo, e eles mesmos, muitas vezes, não seguiam. Daí começa a crítica sobre a hipocrisia. Mas eles tinham um apego muito grande às leis, aos rituais de purificação. Vocês imaginam que alguns rituais que eram próprios do templo, eles começavam a fazer também de maneira particular, na casa deles, como querendo reproduzir aquele rito de purificação, aquele rito de sintonia deles com o Senhor. E eles eram responsáveis assim no sentido que acabavam controlando um pouco mais as sinagogas.
tem um elemento que é importante a gente imaginar, é como que o judaísmo vivia a sua religião. Naquele tempo, no tempo de Jesus, então a gente está aí por volta do ano 33, lembrando, sempre tem alguma dificuldade de data, né? Mas nesse momento você tem em Jerusalém o templo, que é o lugar do sacrifício, é o lugar da grande liturgia, mas você tem também fora do templo uma coisa chamada sinagoga. A palavra sinagoga por si só quer dizer assembleia, lugar da reunião. As sinagogas, elas eram como que uma casa, uma grande... A gente fala capela é um pouco diferente, mas como se fosse uma capela para o povo aprender a Torá. Torá quer dizer a palavra de Deus, os mandamentos, a lei, né? E ela servia justamente como um lugar de instrução, um lugar de conhecer a palavra, um lugar de estudar o que a gente chamaria hoje de Bíblia, né? Mas eles, a ideia deles é outra coisa, né? A Bíblia deles é como se fosse o nosso Antigo Testamento. Então, falar Bíblia, a gente já está falando uma concepção mais cristã também. Então, os fariseus, eles tinham primeiro essa atitude de procurar viver o rigor da lei, eles tinham um controle maior sobre as sinagogas, e você olha o Pentateuco, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esse código escrito é chamado de tradição escrita, ou lei escrita, ou Torá escrita. Mas os fariseus também acreditavam na tradição oral, que era aquele ensinamento que nunca tinha se interrompido entre um mestre e outro. Então, o discípulo sempre aprendia com o mestre e esse ensinamento ele ficava também transmitido de boca em boca. Então, por isso que se falava de tradição oral. Por falar de tradição oral, a gente não está falando de boato. Então, o discípulo, aquele que era seguidor, né, nesses grupos, eles eram treinados na sua memória a repetirem igualzinho o que o outro diria. Então, não era essa coisa, eu vou falar do meu jeito, né? Às vezes, quando vou dar uma prova, o aluno fala assim, posso escrever do meu jeito? Eu sempre digo, pode, se você não empobrecer as ideias daquele autor. Porque às vezes a gente fala do jeito da gente, mas a gente está já colocando uma outra conotação. Não pensem dessa maneira a tradição oral. Eles formavam um grupo de... era um pessoal que tinha muito zelo, muito apreço pela questão da tradição, então não era uma simples questão de boato, né? De passar mais ou menos uma história de uma geração para outra, não. Era uma coisa muito rigorosa. Aqui você tem, em linhas gerais, né, a imagem, a ideia de quem são os fariseus. Quando você pensar nos debates de Jesus com os líderes daquela época, escutou a palavra fariseu, você já identifica com essas características. Aparecem também um outro grupo, esse grupo era um grupo politicamente, financeiramente muito poderoso, que eram os saduceus. Eles faziam parte das famílias sacerdotais, e eram eles que controlavam o templo. Então, tenta perceber uma coisa. Na convivência de Jesus, no primeiro momento, quem Jesus encontrava mais, com mais frequência, né? E que poderia ser adversário de Jesus num primeiro momento. Provavelmente o grupo dos saduceus. Existem teorias, alguns estudos, que chegam a identificar muitas vezes que Jesus poderia ter pertencido de alguma maneira ao grupo dos fariseus, no sentido de que ele era um grande conhecedor também da palavra de Deus e tudo mais. Porém, essas teorias nem sempre se mantêm muito. Mas, se historicamente, talvez, os fariseus se irritassem mais com Jesus, porque parecia que ele poderia pertencer a esse grupo, então, historicamente, os fariseus seriam mais próximos de Jesus e os saduceus mais opositores. Depois, com os cristãos, com os apóstolos, então a partir do ano 70,
com a destruição do templo de Jerusalém. Então, se o templo já não existe mais, o judaísmo ele se desloca para as sinagogas. Então, os cristãos vão ter grandes problemas, não mais com os saduceus, mas com os fariseus. Por isso que, na redação dos evangelhos, você percebe justamente que os dois grupos são colocados da mesma maneira. Os saduceus, como eles acabavam muito ligados também a esse controle político, a essa organização política, eles eram muito apoiadores, subservientes do Império Romano. E diferente dos fariseus, que aceitavam tanto a Torá escrita, então, os primeiros 5 livros da Bíblia, como também a tradição oral, os saduceus ficavam somente com a tradição escrita, somente com a Torá escrita. É por isso que os fariseus acreditam em ressurreição e os saduceus não. E depois, num debate de Jesus com os saduceus, vai mostrar que já na Torá escrita, então eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus mostrava ser Deus dos vivos e não dos mortos. Isso depois a gente pode retomar, mas é interessante a gente ver essas ideias aí que esses grupos, de alguma maneira, eles defendiam, identificavam. Depois, os escribas e mestres da lei, eles eram pessoas instruídas, preparadas, praticamente para ser um livro ambulante. Por isso que depois eles serviam também a função de juiz. Lembra que a gente já explicou numa aula anterior que não havia muita diferença entre religião e organização social, religião e política. Então, quando você ia contra o sistema religioso, você estava indo contra a sociedade. Então, conhecer a lei, conhecer a Torá, significava também ter um domínio de juízo em relação às questões do povo. Você pode pensar, por exemplo, que enquanto os escribas e mestres da lei, eles tinham uma espécie de função, né, mais visível, os fariseus, eles tinham um carisma a mais. Era como realmente um grupo, um movimento religioso e que muitas vezes atraía a admiração das pessoas. Depois a gente tem o grupo dos zelotes. E a palavra zelote tem a ideia de zelo, mas ela tem uma característica de rebelião. Então, até mesmo a busca de uma espécie de revolução para recuperar do domínio de Roma a liberdade de Israel. Então, os zelotes, eles procuravam justamente, de alguma maneira, resgatar a liberdade. Então, olha que interessante. Enquanto os saduceus, eles controlavam o templo, estavam próximos do poder político constituído, que ali mantinha as coisas, os zelotes, eles representavam ali uma espécie de pessoal da resistência, como a gente diria hoje. E você tem os herodianos. Então, Herodes, ele era rei de Israel, mas ele não era descendente de Davi. Então, ele precisava ter aqueles seus apoiadores. Ele era um rei que não tinha direito ao trono, tá certo? Ele estava lá porque ele era amigo do império, ele era subserviente ao império. Então, os herodianos representavam aqueles judeus que eram a favor do poder de Herodes, tá certo? Então, é um grupo aí mais político do que propriamente religioso. A gente pode falar também dos essênios. Vocês já devem ter ouvido falar dos escritos do Mar Morto, da comunidade de Qumran, que foi um grupo que pode ser que tenha saído de uma variante dos fariseus, mas esses queriam tanto se afastar da realidade, porque parecia que o mundo já estava tão contaminado, tão pecador, que eles se retiram para o deserto e constroem uma comunidade ou comunidades e tentam ali viver realmente uma experiência mais radical da religião, daquilo que era a esperança deles em relação ao Messias. E é daí que, de uma das escavações, que encontraram os pergaminhos, né, os rolos lá do Mar Morto. Mas os essênios, eles se afastaram realmente de tudo. Entendiam que o culto em Jerusalém ele já estava
maculado, já estava, como que a gente falaria hoje, já fosse meio que herético, blasfêmico, sei lá, mas não queria então mais contato nenhum com aquilo que existia e eles buscavam uma experiência mais radical das raízes do povo no deserto. A gente prossegue aqui, deixa eu ver. Agora foi. E agora a gente começa a falar, então, do discipulado. Isso. Quem são os discípulos de Jesus? Então, você olha no Evangelho, tem vários grupos que são identificados como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. A gente tem o grupo dos 12, a gente já vai olhar a lista desses nomes. Espero que vocês já tenham memorizado o nome de cada um deles. No final da aula a gente vai fazer um teste para ver. Quem acertar o nome dos 12 apóstolos já garante a ida para o céu, quem não vai ficar um tempo aí no purgatório. Depois, você também diz que são discípulos aqueles que seguem Jesus, então uma maneira um pouco mais geral, né? Os 72 que Jesus envia em missão, mas depois, a partir dos Atos dos Apóstolos, todos aqueles que creem em Jesus são também identificados como discípulos. É interessante, se a gente pudesse pensar em algumas características, a gente já viu no Sermão da Montanha, a gente já viu na aula da semana passada sobre o anúncio do reino, chamada conversão, mas o que tem de específico aí? Primeiro que o discipulado ele nasce do chamado do Senhor. Lembra que eu falava dos mestres da lei? Então imagina que você tivesse um mestre da lei muito importante, e aí eu falava, não, eu quero ser igual aquele cara ali. Aí eu ia atrás dele e me organizava para poder aprender com ele, pagava, tinha lá alguma coisa dessa maneira. Com Jesus é o contrário. Não é o discípulo que escolhe o mestre, é o mestre que escolhe o discípulo. Então, enquanto para o povo ali, que já estava acostumado com a maneira dos mestres da lei, então eram eles que escolhiam, esse mestre aqui é legal, eu vou atrás dele. Aquele outro ali, não, aquele lá é muito radical, não vou atrás dele, eu vou atrás do outro. Com Jesus, o discipulado não nasce de uma escolha sua, é Jesus primeiro que te chama. Então, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. É tão verdadeiro isso que vai ter momentos em que alguém se oferece e vai dizer, Jesus, deixa, né, eu quero te seguir, tal. E Jesus fala, não, fica aí pela sua casa lá, proclama as coisas boas que eu fiz na sua vida. E vai ter alguém que se oferece, Jesus fala, pode vir, mas depois o fulano não vai, e vocês conhecem já essa história. Depois, enquanto que para os rabinos, né, os mestres do tempo de Jesus, rabino é uma coisa posterior, o discípulo ele fazia um período de estudo, instrução, e depois ele ficava desvinculado do seu mestre. No caso dos discípulos de Jesus, não. Você permanece sempre na condição de discípulo. Então você sempre está unido a Cristo como teu mestre. A referência é sempre ele, né? E por isso unido à cruz dele também. Sobre a cruz a gente vai voltar nela um pouquinho mais num outro slide. E depois essa fidelidade na cruz. Então o seguimento de Jesus, ele nunca vai significar exatamente no olhar do mundo uma espécie de vantagem. Ele é de cara uma certa desvantagem e os apóstolos devem dar testemunho dessa fidelidade na cruz. Pensem como essas coisas são interessantes, né? Para a gente trabalhar, por exemplo, a nossa ideia de receber os sacramentos. Isso a gente pode conversar em um outro momento. Quantas pessoas querem receber os sacramentos, não por uma adesão a Cristo, mas por algum outro motivo? Por outro lado, o que a gente oferece para essas pessoas compreenderem por que elas buscam os sacramentos, né? Mas primeiro o discipulado, depois as outras coisas. Essa distinção aqui
quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente lê o Evangelho, a gente não pode passar despercebido disso. Nos dias de hoje, que a gente fala de cultura de massa, né? Todo mundo fica contente quando você faz alguma coisa, vai muita gente. Agora já não pode, porque a gente está em período aí de quarentena, então não pode aglomeração, imagina multidão, né? Mas para muita gente, multidão é coisa boa, é coisa assim muito legal, que deixa os olhos grandes, né? Nos evangelhos, não exatamente. A multidão, ela é uma massa de gente que se admira com os ensinamentos de Jesus, gosta de ver Jesus fazendo as coisas, né? Mas não são discípulos. Vocês lembram a aula sobre o Sermão da Montanha? Jesus sobe, os discípulos sobem. A gente fica na dúvida, a multidão subir ou a multidão está lá embaixo, só esperando talvez eles descerem e multiplicar pão, né? A gente comentava um pouco sobre isso. E os evangelistas, eles ensinam para a gente uma coisa tão preciosa e tão importante, mas que a gente finge que não entende e a gente ainda quer maquiar. Por exemplo, na sua vida de cristão, na minha vida de cristão, em muitos momentos a gente sente, poxa, parece que o evangelho me faz ficar para trás das coisas. E a gente, às vezes, até sente uma certa resistência da gente. Não é fácil você colocar a palavra de Jesus em prática. Alguém que diga que é fácil, isso daí já é um santo na terra, a gente já procura um altar para essa pessoa. Então, a experiência normal que a gente tem é como é difícil a gente crescer na fé, amadurecer. Quando você acha, nossa, agora eu já estou tomando chá de já estou bom, porque antes, né, eu era assim, agora eu estou assado. Nossa, você leva uma rasteira, você cai e tem que recomeçar tudo de novo. E os evangelistas, nisso a gente sempre vai poder dizer como o evangelho é verdadeiro, porque os evangelistas não maquiaram os erros dos apóstolos, as dificuldades, não maquiaram nada e até mostraram em momentos que a gente até sente um pouco de vergonha. A gente vai ver isso. Mas olha o que os evangelhos fazem questão de mostrar. Os discípulos, muitas vezes, quando ouviam Jesus, não entendiam o que ele falava. Por isso, chegaram depois, Senhor, explica para a gente. O Senhor fala lá, a gente também não entendeu. Né? O Senhor fala em parábola para a multidão não entender, mas a gente também não está entendendo. Por outro lado, São Marcos vai dizer que a multidão ouvia Jesus com prazer. E aí a pessoa fala, nossa, como pode, né? A multidão ouvia Jesus com prazer e os discípulos nem entendiam, que coração duro, né? São Marcos, ele está fazendo um jogo. Porque ele vai dizer, quando alguém te escutar com prazer, fica atento, vai querer te matar depois. Diz lá que Herodes gostava de ouvir João Batista e sentia prazer, né, ouvia João Batista com prazer, mas matou João Batista. E depois, a mesma multidão que ouvia Jesus com prazer vai gritar, crucifica-o. Então, você ser ouvido com prazer, fica atento. Pode ser que depois, quando você for cobrar aquilo que faz parte da sua vida profética, da sua vida como discípulo do Senhor, pode ser que vão pedir a tua morte. Então, ser ouvido pelas multidões com prazer, sai correndo que o negócio pode não estar bem. Então, os discípulos não compreendiam o que Jesus falava, isso os evangelhos em vários momentos, né? Tem um momento que Jesus fala, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, aquele pessoal tão apegadinho às coisas que depois começa a ficar até hipócrita. E os apóstolos falam, será que ele está reclamando que a gente não trouxe pão suficiente? Será que era para a gente ter trazido fermento? Olha que coisa. Quando Jesus falar que tem que carregar a cruz, vai ter que sofrer em Jerusalém e morrer, Marcos mostra que 3 vezes Jesus falou disso e 3 vezes os apóstolos não compreenderam, como ainda fizeram bobagem. Na primeira vez, quando Jesus fala, Pedro vai lá e repreende, e aí Jesus já, né, dá uma resposta um pouco dura para São Pedro. Nas outras vezes, quando ele diz que vai morrer e tal, diz, bom, já que ele vai morrer, quem é que manda depois? Quem que é o maior? Ou depois, quando ele falar, vão vir os irmãos e dizer, olha, pede para a gente ficar um do seu lado à direita e outro à sua esquerda, e depois o resto fica tudo irritado, porque vai que Jesus tivesse atendido.
Então, os evangelistas, eles mostram com cores muito reais que a dificuldade que eu sinto, que você sente, os apóstolos também sentiram, mas também cresceram, também amadureceram. E São Marcos gosta muito de realçar realmente essa dificuldade dos discípulos. Então, prestem atenção nisso, né? Multidão nem sempre significa evangelização. A multidão pode ser atraída. Vocês lembram? Tem uma frase do Papa João Paulo II, ele que começou as jornadas mundiais da juventude. Ele dizia: o jovem pode ser atraído à igreja por causa da música, mas ele não permanece na igreja por causa da música. Até porque o mundo investe muito mais na tecnologia e na música do que a gente. Você pode atrair crianças para uma atividade da paróquia pela brincadeira, mas elas não vão seguir Cristo pela brincadeira. Então a gente tem que ter um certo cuidado aí sobre o papel que cada coisa desempenha ou que atitude a gente espera em cada momento também. Agora aqui a gente olha a lista dos 12 apóstolos. Vocês têm aí o primeiro evangelho escrito, né, que é o de Marcos. Depois a gente tem de Mateus e de Lucas. Na verdade, Lucas e Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que segue basicamente a mesma ideia, com alguma ordem diferente, mas queria chamar a atenção de algumas coisas. Em todos eles, sempre o primeiro nome é Pedro. Então, é unânime na tradição dos evangelhos a função e a figura que Pedro tinha. Quando vocês ouvirem pessoas discutindo o papel do Papa, que isso é uma invenção, que não sei o que lá, não sei o que lá, a primeira coisa que vocês podem perguntar é: se os evangelistas, cada um, deram as suas cores diferentes, os seus detalhes diferentes ao contar a vida de Jesus, mas em algumas coisas eles eram idênticos, então na lista dos apóstolos, colocar Pedro em primeiro lugar, por que será que foi? Porque fazia parte, sim, de um fato histórico que Pedro tinha sido chamado a confirmar os irmãos na fé. Tá certo? Então, mas Jesus já estava pensando em Pedro como o Papa Francisco hoje, então o Vaticano... Bom, aí a gente já entra numa outra discussão. Porém, não se pode negar que na lista dos apóstolos, São Pedro ele tem uma primazia, ele tem uma precedência. Um outro fato interessante que vale a pena vocês perceberem: em todas as vezes que aparecer a lista dos 12 apóstolos, sempre vai dizer que ele se chamava Simão e o Senhor o chamou de Pedro. Então, uma mudança de nome, como no Antigo Testamento, muitas vezes simbolizava uma grande missão para a pessoa. Certo? Então, gravem isso, não tenham dúvida em relação a isso, porque é importante a gente perceber. Depois, os outros apóstolos, aí aparecem, né? Os nomes como a gente conhece. Então, Pedro e André eram irmãos. Isso aparece mais claro na lista de Lucas, mas também no Evangelho de João, que eu não coloquei aí, mas também lá aparece isso bem claro. Depois, Tiago e João eram irmãos, né? Então Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos. E tem o apelido de Boanerges, filhos do trovão, né? Vocês conhecem a história, eles eram um pouquinho mais esquentadinhos. Tem um momento em que os samaritanos, né, uma aldeia de samaritanos, não quer receber a palavra, e eles perguntam a Jesus: Jesus, quer que a gente manda descer fogo do céu de lá? Aí Jesus não deixa, né? Então eram um pouquinho mais esquentadinhos. Olha que coisa interessante que sofreu o coitado de Judas Tadeu. O nome dele era Judas, mas era o Tadeu ou era o Iscariotes? Né? Vocês não já viram as crianças na catequese perguntando: nossa, mas tem 2 Judas? Então, o primeiro evangelho escrito, ele evita chamar de Judas Tadeu, mas prefere apenas chamar de Tadeu. Então, omite o primeiro nome por causa do nome negativo de Judas Iscariote. A palavra Iscariote, ela pode remontar, né,
a palavra sicário, que era também um grupo rebelde, próximo dos zelotas também na época de Jesus, mas era um grupo que Judas provavelmente pertenceu e pensava uma espécie de rebelião para poder recuperar a liberdade de Israel. Aqui eu acho que tem das observações sobre os apóstolos, eu acho que aqui é suficiente a gente pensar. Sim, vale a pena vocês entenderem que Bartolomeu é o mesmo que Natanael no Evangelho de João, tá? Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa. Em Atos dos Apóstolos, naturalmente, né, já não tem Judas Iscariotes, então está aqui Matias, que foi aquele escolhido posteriormente, fizeram uma forma de sorteio, entendendo que aquele que fosse sorteado, então seria chamado pelo Senhor. Mas foram sorteados entre aqueles que estiveram acompanhando no primeiro momento os fatos da vida de Jesus e também o momento da sua ressurreição. Vale a pena conferir isso lá. Agora, é o ponto que quem conseguiu fazer alguma das atividades de preparação para essa aula, ou quem não fez e for retomar depois, a gente encontra aqui algumas ideias importantes para nossas dificuldades em relação à fé. Então, o que hoje, né, olhando a vida dos apóstolos, ouvindo o chamado a seguir Jesus Cristo, a gente vai olhar o modo como eles morreram também, né, pelo menos alguns relatos das tradições, o que a gente pode fazer para superar as dificuldades que a gente tem em relação à fé. Né? A gente tem dificuldade, a gente precisa tocar nessa ferida. Se a gente não apresentar a ferida ao médico Jesus, como é que a gente pode ser curado? Então, quando a gente olha o conjunto dos evangelhos, o testemunho dos apóstolos, a gente pode pensar em algumas coisas. Uma delas foi o evangelho de Mateus, a variante, né? O paralelo, mas que está aqui de Marcos, que é Deus nos dá uma semente que tem a potência de se desenvolver e oferecer fruto para a vida do mundo. Agora, qual é o terreno que está aqui? Não é para eu sair julgando quem é terra boa, quem está na beira do caminho, é olhar a condição do meu coração. E o que eu tenho feito, né, para dar mais condições dessa semente se desenvolver? O que eu tenho procurado realizar para que essa semente ela não fique sufocada, abafada? E aí vocês podem repassar o evangelho de ontem, ou essa passagem de Marcos, e pensar, né, o que a gente pode fazer para dar condições para que essa semente se desenvolva. Depois, um outro texto muito bonito que a gente tem no Evangelho de Marcos também é dessa mulher Ciro-Fenícia. Então, ela era de uma outra região, ela não era do povo de Israel. Ela está com a filha doente, ela vai atrás de Jesus e parece que Jesus dá uma ignorada na mulher, ela está pedindo lá. E os discípulos, despede essa mulher, né? E aí ela insiste. E Jesus fala assim, olha, não é conveniente tirar o pão dos filhos e dar aos cães. É uma frase pesada, né? Por chamar o estrangeiro de cão. Isso os judeus era uma tendência, um jeito de falar, né? Aqueles que não são como a gente são como isso. Né? Isso era uma coisa comum. De uma certa hostilidade, né? Não representava isso o judaísmo, mas representava uma forma como que eu posso dizer, entre os mais radicais. Só que aí a gente percebe que Jesus, na verdade, ele está querendo tirar dessa mulher uma confissão de fé. E quando ele diz, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? A mulher vai dizer, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem no chão. Quando Jesus escuta essa frase dessa mulher, então ele diz, grande a sua fé, a filha dela está curada. Por que será que às vezes a gente pega o pão que a gente tem, o pão da palavra de Deus, o pão das coisas que o Senhor nos oferece, e a gente desperdiça? E às vezes outras pessoas que a gente considera que não estão nem aí, mas às vezes uma frasezinha, uma palavrazinha, aquilo resgata, levanta a vida de uma pessoa,
e é a gente que recebe de Deus o pão, né? Pensando todo o conjunto da nossa vida cristã, às vezes a gente desperdiça. Então é uma coisa para a gente pensar. Um outro tema interessante, e vocês vão olhar nos evangelhos, que tem hora que Jesus curou um cego só, tem hora que Jesus curou 2 cegos, né? E quando Jesus cura os 2 cegos, tem a ver ao pedido dos irmãos Boanerges, Tiago e João, quando pedem para Jesus, para eles ficarem à direita e à esquerda, depois os apóstolos brigam. Então dá para entender o seguinte, olha, Jesus está fazendo e eles não estão enxergando, mas Jesus pode curar os cegos, Jesus pode curar a cegueira deles e Jesus cura 2 cegos. Mas no Evangelho de São Marcos, esse episódio ele aparece apenas com um homem cego, que é Bartimeu, filho de Timeu. O que é interessante a gente ver nessa cura e que pode ser uma lição para a gente. Diz o Evangelho de Marcos que Bartimeu ele era cego e mendigo. Óbvio, um país de agricultura, se você não enxerga, você não consegue trabalhar, você depende dos outros. Então, porque era cego, tinha que mendigar, ficava na beira do caminho. Mas quando esse homem grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus chama Bartimeu. Então diz o Evangelho de Marcos que ele deu um pulo e jogou o manto. O manto, ele não tinha necessidade dele jogar o manto fora. Por que tinha que jogar o manto? O manto representava a personalidade, representava aquilo que é a sua segurança. O manto, ele era muitas vezes feito de lã. Agora, uma pessoa mais pobre, às vezes era aquele manto todo remendado. Mas ele servia como uma proteção. Por ser de lã, se o tempo estivesse muito quente, ele mantém a temperatura do seu corpo. Se estiver muito frio do lado de fora, ele também mantém a temperatura certa do seu corpo. Então, o manto ele representa proteção. Por que Bartimeu jogou fora aquele manto? Porque aquele manto representava as falsas seguranças. Então, se a gente quer crescer na fé, a gente vai saber que a gente tem que cuidar de algumas coisas, mas há algumas coisas que a gente faz o coração da gente se alegrar e que são muitas vezes falsas seguranças. Quer superar as dificuldades em relação à fé, joga fora as falsas seguranças. Depois, essa é uma outra passagem de Marcos também, que é o último momento quando Jesus está morto, né? E o centurião, olhando o modo como ele morreu, reconheceu que ele era filho de Deus. O que tinha no olhar desse centurião que fez ele ver o modo de Jesus morrer e reconhecer que ele era o filho de Deus? Geralmente a gente quer olhar as vitórias que a gente tem, né? Você consegue o que você sonhou, uma coisa acontece do jeito que você queria e você diz, ó, Deus agindo na minha vida. E quando as coisas não dão certo? Quando as coisas não são como a gente esperava? Aí a gente não enxerga? Então, uma outra coisa importante para a gente superar as nossas dificuldades em relação à fé é pedir a esse dom de enxergar como o centurião enxergou a própria morte de Cristo. E, finalmente, é claro, sempre pedir o Espírito Santo. A gente olha os apóstolos antes de Pentecostes, acovardados, com medo. Pedro nega Jesus 3 vezes, todos eles saem correndo. Mas depois de Pentecostes, começa ali um movimento de testemunhar a palavra de Deus. Aqui eu passo para vocês um trecho que é uma das passagens de São Paulo que eu mais gosto. A gente começou dizendo que às vezes o discipulado parece para a gente que a gente está ficando para trás, parece que a gente está perdendo alguma coisa, e São Paulo vai dizer que realmente a gente perde, mas a gente alcança uma coisa muito maior. Então eu gosto muito desse trecho e gostaria de ler para vocês. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. São Paulo está falando dele. Se alguém pode pensar nas coisas, na carne, naquilo que é do próprio homem, eu mais ainda. Por quê? Aí ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, como todo judeu, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu, filho de hebreu, a gente fala judeu, né? Ele ali se apresenta, eu sou hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, então, quanto à busca de realizar a palavra de Deus, sou fariseu, né? Lembra do grupo dos fariseus?
Quanto ao zelo, foi perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo olha para o passado dele e diz, olha, daquilo que é a carne, aquilo que é a vida de uma pessoa, toda a minha vida, ela foi irrepreensível. Aí ele diz, mas o que era para mim lucro, tive-o como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele, perdi tudo, e tudo tenho como esterco. As nossas Bíblias traduzem esterco, a palavra que aparece. Na verdade, ela quer dizer aquela outra palavra que a gente não fala em linguagem comum. Ele diz tudo, todas essas coisas eu considero como esterco, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo que vem de Deus e se apoia na fé para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição entre os mortos. O que São Paulo está dizendo aqui? Então, o que ele considera como lixo? O que ele considera como perda? O que ele considera como esterco? Até aquelas coisas que são boas. Mas por que essas coisas não são boas? Porque elas deixaram de ser boas? Não. Em comparação àquilo que é a vida em Cristo. É uma das passagens, Filipenses, que eu acho, sim, maravilhosa para a gente entender que, sim, em alguns momentos, a nossa vida de cristão parece pesada, parece muito exigente, mas também a esperança faz a gente ter o olhar fixo no Senhor com essa experiência aí de Paulo. Depois aqui, apenas a título de curiosidade, vocês devem ter feito a pesquisa de vocês vão ver todos os apóstolos morreram de uma maneira muito dolorosa, né? Mesmo que João, evangelista, né, João, ele tenha tido morte natural em Éfeso, antes ele foi jogado numa fornalha de óleo fervendo e não morreu. Então, assim, a gente tem isso como diz, a não ser pela tradição, não, a gente tem pelas tradições, então pelas histórias que são repassadas e são contadas. Mas imagina como João ficou depois de ter caído num barril com óleo quente. Pensa o sofrimento que foi. Não morreu naquele momento, mas morreu um outro momento depois. Mas também sofreu pelo Senhor. Todos os apóstolos tiveram um final, aos olhos do mundo, trágico, aos olhos do centurião. Veja como ele morreu. Esse realmente era filho de Deus. Esse realmente tinha fé no Filho de Deus, né? O olhar novamente do centurião para ver que muitas vezes aquilo que parece perda, como diria São Paulo, é na verdade uma grande vitória. E assim a gente encerra esse momento dessa aula. Deixa eu parar aqui a nossa gravação e a gente começa agora a nossa partilha e o nosso bate-papo.